Começamos mais um Papo Reto com Lorena. A gente está trazendo um assunto que eu não sei se tem a ver, se conversa ou não: segurança e tecnologia. Nada melhor do que o Felipe, que é o nosso já parceiro já de casa, da Live Portaria Remota. E hoje a gente trouxe uma novidade, que é o Luiz. Luiz, que veio da Prime Fox, chegando aqui na região no Nordeste, mas com uma vasta experiência. E vamos trocar ideias sobre esse assunto, que é novo, que não é novo, né, Felipe? É novo porque a gente vai trocar uma figurinha aí com quem vem de São Paulo, né, e traz aí um pouco da expertise de São Paulo. São Paulo está sempre aí na vanguarda aí do que tem de mais tecnológico. Então vamos aprender um pouquinho aqui, trocar uma figurinha aqui com o Luiz. Sim, para mim uma honra estar com você, com Lorena, com o Felipe. Para mim é uma honra. E vindo para cá para ser parceiro, com certeza, da live. Então vamos lá, vamos começar. Vamos perder tempo não, vamos aproveitar aqui essas duas ilustres figuras do segmento, né? Eu quero saber, nos últimos anos, né, o sistema de controle de acesso evoluiu bastante. A gente vem falando em alguns programas anteriores, né? Mas assim, eu quero saber quais são as principais tecnologias hoje, né, que está fazendo parte do segmento condominial. Perfeito. A gente sabe que a gente saiu da era das chaves, né? E aí tudo isso começou na época em que se começava usando as senhas, né? Tinha os númerozinhos, a gente botava as senhas, das senhas evoluiu para digital. Hoje a gente está usando as faciais como tecnologia mais comumente usada nos condomínios, tá? E uma das coisas que a gente vê que já vem se desenvolvendo em alguns locais, em alguns países, é a palma da mão, mas que ainda não está difundindo aqui no nosso país, né? Mas temporariamente a gente está usando a facial, que já resolveu uma série de outros problemas que as outras tecnologias que ficaram no passado tinham. Eu quero saber, Luiz, assim, vamos falar da tecnologia falando sobre reconhecimento facial. Qual é a diferença? Qual é a vantagem para o condomínio em fazer essa troca? Para falar hoje do sistema facial, eu preciso voltar um pouquinho tempo atrás. A nossa empresa, a gente está há 25 anos no mercado, no segmento, prestando serviço de mão de obra, tá? Desde portaria física, controlador de acesso, manutenção, limpeza. E há pouco tempo a gente vinha perdendo alguns contratos por conta que a gente não tinha tecnologia, né? A gente não tinha uma facial, não tinha um porteiro eletrônico, enfim. E com essa mudança, essa virada de chave para a tecnologia, a gente conseguiu manter os nossos contratos e o condomínio ficou mais seguro, né? Então teve essa demanda, teve esse pedido do público em si, dos clientes querendo a tecnologia? Sim. Entendi. E a gente precisou se adequar. Entendi. Felipe? Na verdade, a gente entende que todo morador ele quer entrar e sair do condomínio sem ter que fazer processos difíceis, né? Sim. E a partir do momento que a gente usa o facial no nosso dia a dia, a gente automaticamente já cria ali o cadastro daquele morador. Sim. E ele entra e sai do condomínio a hora que ele quiser, e tudo isso fica registrado através dos logs, né? Então, assim, o condomínio ele acaba ficando, mal acostumado por entrar e sair do condomínio sem ter que passar por processos, né? Mas não pode falhar? Pode falhar, sim. Tudo na vida pode falhar, né? É por isso que é importante você ter sempre excelentes equipamentos atrelado a uma excelente infraestrutura. Exatamente. Tá? Então, para não ter falha, hoje eu tô perigosa hoje, tá? Para não ter falha, seria o quê? O segredo seria bons equipamentos, bom monitoramento. A gente vê muito falando também sobre invasão cibernética. Como é que vocês se previnem para evitar? Porque tecnologia tá, ok, todo mundo tem hoje. Tem uma facilidade de você adquirir tecnologia, mas qual o diferencial? Você ter tecnologia e ter segurança. Qual é? Como é que faz? Perfeito. O primeiro ponto é você verificar se os equipamentos que estão sendo utilizados naquele projeto é de projeto, né? Certo. Porque a gente sabe hoje que uma fábrica e uma importadora, ela traz equipamentos que são linhas home, são linhas mais usual no dia das pessoas, e tem as linhas mais profissionais, que são linhas de projeto, né? Então, se você vai para
Exemplo, tem marcas que a linha 1000 é uma linha de entrada, que é uma linha que você coloca para casas, entradas em locais mais tranquilos, e a linha de projetos é a linha 5000. Então, assim, você tem que saber se você está contratando realmente uma linha profissional, tá? Esse é um ponto para você não ter tantas falhas, tá? Esse é um ponto. E para você não ter essa questão de ataques cibernéticos, aí vai variar de empresa para empresa, tá? Hoje, o que é que a Live faz? Todos os nossos condomínios, a gente usa o MikroTik em uma ponta e em uma outra. O que é isso? Né? É um aparelho que ele criptografa as informações que saem do condomínio até o nosso servidor, e quando ele chega em nossa central, ele descriptografa essa informação e se comunica com nossos servidores. Então, essa questão de ataques cibernéticos, isso é muito importante, até porque a gente está hoje trabalhando, todos os contratos sempre tem cláusulas da LGPD, né? Então, quando eu mando um contrato hoje para o meu cliente, ele recebe também algumas laudas falando sobre a LGPD. Então, a gente se compromete a ter o cuidado de transacionar essas informações entre os nossos servidores e os equipamentos do condomínio com todo esse cuidado. Lógico, isso vai variar de empresa para empresa e de profissionais para profissionais. Entendi. Isso é de praxe acontecer, essa eu aprendo, tá? Eu aprendo. MikroTik. MikroTik. É normal existir isso nas empresas que realmente são de sérias em segurança? Empresas sérias. Tá. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura do Felipe, da Live, fiquei impressionado. Realmente é um atendimento, é um equipamento de ponta e realmente parabéns pela estrutura. Obrigado, está à disposição. Eu quero falar um pouquinho, não tem como falar de tecnologia e não falar de portaria remota, que inclusive é um assunto muito polêmico, né? Que a gente tem tido algumas notícias, algumas liminares, não sei, né? Falando sobre portaria, e que a gente vê como, nós do Conlorena, a gente vê como tendência a portaria remota, né? É raro você chegar num condomínio que você não tenha ou iniciando, né, a instalação de uma portaria remota ou um controle de acesso, mas já caminhando para uma portaria remota. Eu queria saber, assim, vai ser mais voltado para o Felipe, essa pergunta que é de portaria. Quais os desafios hoje, Felipe, de instalar uma portaria remota num condomínio? Tá. Os desafios, acredito que os maiores desafios são para aquelas pessoas com idade que não querem se adequar à questão da tecnologia, né? Hoje, eu acredito que 100% das pessoas que não querem essa tecnologia, porque são pessoas que têm aversão a lidar com a tecnologia diariamente, né? E aí, para esses casos, inclusive, tem solução, né? Você vê como o mercado ele é inteligente e ele se adequa às necessidades. Então, seria falta de informação. Sim, com certeza seria falta de informação. Então, mas muitos condomínios, o que é que eles fazem? Existem duas formas de você atuar nesse sentido. Tem aqueles condomínios que instalam o parque tecnológico, ou seja, eles começam a atuar como portaria remota, mantendo o porteiro lá para que você vai se acostumando com o dia a dia e tal. E aí um dia ele decide virar a chave, essa é uma opção. E tem aqueles outros condomínios que fazem de forma híbrida, né? Eles não. No período do dia, a gente mantém os porteiros convencionais e no período da noite a gente trabalha com a portaria remota que vai fazer o nosso atendimento. Lembrando, portaria remota são seres humanos trabalhando também, a única diferença é que eles não estão dentro da portaria, eles estão atuando dentro de uma central, mas eles fazem todo o trabalho como se na portaria estivesse. É engraçado que eu estou com duas empresas aqui, a Prime Focus tem uma equipe de terceirização de mão de obra, e eu estou com o Felipe, que tem uma equipe de portaria remota, mas estão juntos conversando, porque isso aqui é Conlorena, tá? Exato. Isso aqui todo mundo é em prol do segmento condominial. E pode complementar. E é interessante, né, Felipe? Né, o condomínio que tem resistência, né, justamente as pessoas com mais idade, e aí esse trabalho de montar, de fazer uma portaria híbrida, né, passa essa segurança, né? Perfeito. E com certeza, na maioria dos casos, né, você consegue essa aprovação. Depois que o pessoal tem na prática a portaria híbrida. Eles falam muito, os idosos geralmente comentam que quando vai ter portaria, a gente já fez alguns programas voltados para essa geração, que é maravilhosa, né? Eu esqueci o nome, não pode falar mais terceira-idade, que é outro nome, melhor-idade, eu acho, né? Melhor-idade. Melhor-idade fica melhor. E aí, eles falam que eles têm dificuldade, porque às vezes a voz, né, é muito baixa, às vezes o digital não funciona, né, com tanta precisão, né? Então, eles também não querem estar tendo que ligar para fazer controle de acesso, para o cadastro, eles não querem fazer cadastro, né? Então, tá
tudo certo também. É se adaptar ao Exatamente. que tem. Eu acho que seria legal isso da híbrida. Eu acho que é vantagem, né? Para o condomínio, que se puder, né, manter. Felipe, mas nesses casos de facial para pessoa de uma idade mais avançada, digamos assim, você tem também a questão da tag. Você pode usar na facial Sim. também. Perfeito. A gente usa a tag de aproximação, né? Embora a facial a gente tem raramente o índice de problema com facial é 0,001%, né? Por quê? Porque a face é algo que acompanha a nossa, né? Tá sempre com a gente. É diferente das digitais, né? As digitais, dependendo do tipo de atividade que Não a no gente condomínio que eu exerce, morava. Você sabe que não me lia. mas ali o seu Liberava problema... minha filha, liberada com a minha facial, minha filha entrava, era um processo. Mas aquele facial que você tinha lá no seu condomínio é um facial que eu já usei na minha estrutura e talvez ali o problema seja o prestador de serviço e não o facial em si. Mas o facial, ele funciona sim, ele é muito bom. O que eu estava falando é que antigamente a gente tinha um problema a depender do tipo de trabalho da pessoa, né? Ele tinha problema nas digitais e às vezes a digital não lia. Né? Por exemplo, produtos químicos, pessoas que trabalham com produtos de limpeza, naturalmente a digital ela vai desaparecendo. Né? E a facial ela já veio para resolver esses problemas e hoje a gente tem, são raríssimos casos em que a gente tem problema realmente com facial, lógico, faciais de projetos feitos para trabalhar em projetos. Né? Tem algum caso hoje que você visita o condomínio que você fala assim, não, esse condomínio aqui não é vantagem fechar a portaria remota? Veja bem, a portaria remota ele é um atendimento à distância. Tá? Lógico que a gente faz um estudo de campo para entender a quantidade de chamados que aquele condomínio vai gerar para a nossa central. Tá? Então, hoje já existe um estudo que mostra que condomínios acima de 80 unidades, a conta às vezes não faz muito sentido, porque quando você faz o rateio da pessoa em posto de serviço, às vezes fica um valor muito pequeno por unidade. Então, a depender do condomínio, quando você tem uma estrutura maior, a quantidade de apartamentos maior, às vezes o rateio daquela unidade de porteiros não faz muito sentido você transformar em portaria remota. Então, qual é a solução que a gente adequa? A gente tem muitos condomínios com 120 unidades, com 240 unidades, geralmente eles contratam a tecnologia. Então, a gente alia a tecnologia ao porteiro que está trabalhando no condomínio para facilitar o dia a dia do condomínio e ter esse controle de quem entra e de quem sai, nos horários que sai, deixar tudo 100% auditável para que o porteiro consiga trabalhar com aquela tecnologia e os moradores consigam fluir de forma naturalmente. Né? Até porque esses condomínios que são maiores, você tem uma demanda também de entregas, enfim. Exatamente. Por isso que a conta às vezes não fecha, né? Quando a gente faz essa análise de chamadas, de demandas, a gente acaba verificando que condomínios populosos, ele tende a ter uma melhor eficácia com os porteiros no local. Eu conheci agora, né, que o forte da Prime Fox que chegou aqui agora é uma torre de monitoramento. A gente estava dando uma olhadinha no serviço em si. Eu falei, poxa, legal. Né? Você ter aquela segurança de você entrar na sua rua, você está chegando em casa, você poder fazer aquele monitoramento para ver como é que tá. Né? Aquele estudo do ambiente para ver aqui, né? Posso chegar, dá uma segurança maior, né? Eu quero fazer uma pergunta relacionada agora para a torre de segurança, esse câmera de monitoramento, né? Que tem sido cada vez mais sofisticado. Como a análise de vídeo inteligente, como IA, por exemplo, pode contribuir para a prevenção de incidentes nos condomínios? Como que essa torre pode facilitar, na verdade, proteger, né, os condôminos? Bom, em São Paulo, a gente, conforme falei anteriormente, a gente está há 25 anos, há 3, 4 anos com monitoramento, né, com as torres. Criamos um projeto, né, que é o projeto nosso lá em São Paulo, é o projeto Sentinela, justamente para criar um banco de dados, né, e todos os nossos condomínios é monitorado através dessas torres. O nome do programa é Projeto Sentinela, vocês criaram isso? Em São Paulo, sim. Tá, é em São Paulo ou é de vocês? É nosso. Tá, de vocês, certo. Então, cria-se esse banco de dados, né, então todos os condomínios é integrado a esse banco. Aí eu vou dar um exemplo, comentei com o Felipe, né, anteriormente, que se tiver uma ocorrência em um condomínio, uma invasão, ou enfim, qualquer tipo de ocorrência naquele dia, é registrado essa ocorrência e colocado dentro e acrescentado no banco de dados. Tá. Aqueles condomínios têm acesso a essa informação? Tem acesso. Tá? E aí dispara, né, um pop-up, que é essas informações que vai para os outros condomínios, então todo mundo fica ali monitorando. Tá? Além da pop-up.
Vocês estão demais hoje aqui. Além da central, o próprio condomínio também acompanha o espelho de monitoramento. Ah, legal. Porque tem algumas, tipo câmera, tem algumas câmeras que o morador não tem um acesso tão fácil, né? Eu acredito que nesse ponto aí que ele está falando é como se fosse uma comunidade. Aplicativo? Isso, é um aplicativo, mas é a comunidade se ajudando a Legal. se proteger, né? Então é como Exatamente. se assim, aconteceu, digamos que ele tem alguns quarteirões que tem o totem dele, e aí nesses quarteirões aconteceu alguma situação que foge o normal. Essa situação ela automaticamente é enviada para todas as pessoas que moram naquela região, Sim. então eles já ficam cientes de que aquilo aconteceu e a partir daquele momento todos já andam em alerta por saber que aquilo aconteceu naquela região, né? E aí eles Exatamente. acabam monitorando as imagens para se de repente a pessoa que veio a delinquir naquela região voltar a perambular por lá, de repente ser notificada a central e ser tomadas as medidas cabíveis, né? Exatamente. Vão dar trabalho aos meninos, né? Vai dar trabalho agora, porque vai estar tudo conversando, né? E agora a gente trazendo essa parceria aí junto com a live, com o Felipe. Os meninos, a live é muito tecnológica. Eles são aqui para a nossa região, tá na frente. Que bom, né, que vocês se juntaram para poder trazer e inovar aqui no estado que precisa. Eu sempre falo para Felipe, Felipe é meu amigo pessoal, eu digo que aqui tá pequeno já para ele, mas ele ele disse que tá bom. Mas eu falo que tá pequeno, dá para dar já umas braçadas pelo engajamento da empresa. A empresa é uma empresa que foca nisso, né, em tecnologia, e a Prime também eu acho que está vindo para somar, né, com essa parte de terceirização também do serviço de tecnologia, com essas torres. Então eu sei que vai dar muito certo, por isso que eu juntei aqui, fiz esse... Não foi à toa, tá? Que eu juntei os dois. Tem um porquê por aí. Um match, né? Um match, né? Vamos falar aqui os erros mais comuns que os condomínios cometem ao investir em sistema de vigilância sem orientação profissional. Para você, Luiz? Como o Felipe comentou, né? Você precisa fazer um estudo, você precisa fazer uma análise. Então, cada condomínio tem uma particularidade. Né? Entendi. Então, é isso que é importante. Você tem uma empresa realmente que te dá esse respaldo, né? Que vai te passar um laudo técnico do que ele deve investir em relação à segurança externa. Lembrando que esse vídeo tem um oferecimento da Live Portaria Remota, Gabo RH, Raycon Home e certificação 5 estrelas. Entendi. Então não é qualquer projeto de segurança que vai... Então é personalizado. É um serviço personalizado. Cada condomínio tem uma particularidade. Entendi. Igual a portaria. Sim. Se você cria um produto e joga em todos os lugares o mesmo produto, não vai dar certo, né? Então o ideal é que você tenha as tecnologias, tenha a vivência do condomínio e você faz uma união dessas duas informações, né? Tá. Eu vou levar essa pergunta para o público que está assistindo a gente. E o seu condomínio, você síndico, já tem portaria remota? É remota que fala? Virtual? Não é remota, né? Vamos lá. Existem várias terminações. Inclusive, eu estou tirando esse nome portaria remota do nome live, né? A gente vai usar live tecnologia. Certo. Mas como é que eu falo aqui para o meu público agora? O que é mais correto? Virtual, remota? Me explica, eu quero saber. Vamos lá. Por que eu não uso o termo virtual, uso remota? Porque remotamente, a gente vai fazer o atendimento que normalmente seria feito pelo porteiro do local. Então não é virtual, é remota. Então, na minha terminologia, de acordo com a minha análise... Seu entendimento. Exatamente, a gente entende por portaria remota porque existe um ser humano trabalhando ali e aquele ser humano ele está remotamente usando as informações do condomínio para operacionalizar aquela entrada de um visitante ou de um morador. Então vamos lá, você síndico, me diga como é que você está usando a segurança e a tecnologia do seu condomínio. Coloca aqui embaixo. Quero saber se você tem portaria remota, se você está investindo em segurança, se você tem torre também de controle de câmeras, né? Como é que eu chamo? É torre? Eu quero aprender a falar direitinho. É torre, só torre mesmo? Torre de monitoramento. Bom, para ficar mais sofisticado, é os totens de monitoramento. Totens de monitoramento ou portaria remota, entendeu? E eu não vou errar nunca mais. Quero saber como é que vocês estão usando, como é que estão trabalhando a tecnologia de vocês. Uma perguntinha aqui. Como integrar tecnologia, treinamento de funcionários e conscientização dos moradores para criar uma cultura de segurança no condomínio? Como é que vocês fazem? Bom, geralmente quando uma empresa é uma empresa séria, ela tem todo esse cuidado de levar um profissional, novamente sendo repetitivo, né? Cada condomínio tem uma particularidade. Certo. Né? Então a gente tem especialista que vai até o condomínio, né? Faz toda essa análise e posteriormente a gente faz um treinamento com o próprio técnico. Né? O técnico vai até o condomínio, marca-se reunião e ele vai e apresenta todo o nosso trabalho, né?
Então, Felipe, eu sei que você tem também uma equipe já pronta para... Isso. Na verdade, segurança é cultura, né? A gente, quando entra num condomínio ou em um determinado estabelecimento para fazer e operacionalizar algum projeto de segurança, a gente está tentando criar uma nova cultura de lidar no dia a dia com o que acontece naquele condomínio, naquela empresa, ou seja lá o que for, tá? Em São Paulo, a gente já vê um movimento ali com o Smart Sampa, né? Que meio que já criou essa cultura entre os condomínios, os moradores, a população, a polícia. Então, a gente já começa a ver uma integração de várias forças se unindo para ter essa questão da tecnologia mais sendo usada no dia a dia, tanto para prevenir quanto para investigar. Né? Aqui em Maceió a gente ainda não tem nenhum movimento nesse sentido, né? Como o Smart Sampa, para a gente criar e desenvolver várias empresas trabalhando e determinando essas imagens para um ente público, e esse ente público usando essas imagens para criar segurança para a população, mas eu acredito que isso vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde, porque as cidades inteligentes é algo que já começa a brotar em várias cidades, né, ao longo do Brasil. Então, acredito que isso também vai chegar aqui, mais cedo ou mais tarde, e com a Prime Foco chegando com esses totens com inteligência artificial embarcada, eu acredito que tudo isso já vai estar pré-pronto para quando o ente público disser, nós queremos criar uma Smart Alagoas, um Smart Maceió, não sei como se chamará, né, de repente Sururu, toda a gente coloca já Sururu. Passou o recado, tá? É isso aí. Então, eu acredito que os entes públicos vão olhar para isso, porque os totens estarão prontos, os analíticos estarão prontos, e essa integração do analítico, dos totens e a população com os entes públicos, eu acho que é algo que auxilia a comunidade como um todo. Tá, vamos lá. De que forma os síndicos podem se preparar para tomar decisões mais assertivas sobre investimentos tecnológicos? Lembrando que eu não sou tecnológica, tá? Eu falo aqui de tecnologia, mas fico aprendendo. Minha tecnologia está ali atrás, minha produção é quem faz tudo. Mas aí, como é que o síndico, aquele síndico que é que nem eu, aquele síndico que não tem muito entendimento, mas sabe que tem que migrar para a tecnologia, tem que abrir espaço para isso, como é que ele faz para tomar decisões mais assertivas? Primeiro ponto é assistir o Com Lorena, né? Que a gente sempre tem vídeos de tecnologia. De novo, ele vai sentar aqui para gravar de novo. A gente sempre tem bons vídeos aqui falando sobre tecnologia, sobre as funcionalidades, o dia a dia. Então, esse é o primeiro ponto, né? Se informar. Eu acho que quando a gente se informa, a gente quebra um conceito errôneo de que a tecnologia ela é um mal. Ela não é um mal, ela é uma coisa boa e ela vem para somar. Esse é o primeiro ponto, é se informar. E o segundo, conhecer empresas, chamar para fazer projetos e tentar estruturar com a comunidade condominial algo bacana que vocês comecem a usar a tecnologia no dia a dia para facilitar. Porque, veja, a tecnologia é um facilitador. Então, facilitar o dia a dia do síndico e da comunidade condominial. O Luiz falou que você tinha a Prime, era uma empresa de terceirizada, né? Que era o funcionário ali. Então, ele foi chamado para ter que investir em tecnologia. Convocado. E eu costumo dizer que a tecnologia ela não afasta, ela deixa o ambiente mais seguro, ela deixa o condomínio mais seguro, ela deixa as ruas mais seguras. Era a impressão que a gente não tem, assim, que não é muito a favor da... Eu tenho uma versão, né? Porque é muito novo, coisa muito nova, e a gente fica meio segura quando vê aquela estrutura sendo montada, aquela quantidade de fio, aquelas câmeras, a gente se sente um pouco invadido. Eu me sinto assim quando eu vejo mais uma câmera, se sente invadida, né? Mas com o passar do tempo que eu tô convivendo muito com vocês que estão me ensinando, hoje, quando eu dei uma olhadinha na minha garagem, ontem que eu cheguei e vi que tinha uma câmera. Eu falei, que legal, na minha garagem. Eu já senti mais segurança, que antes eu não gostava, mas hoje eu entendi como é importante, né? E eu deixo meu carro aberto. Vou mandar cortar. Vou mandar cortar. Bandido, não use essa imagem ao seu favor. Mas é isso. Tipo assim, me dá uma segurança maior, né? A tecnologia dentro do condomínio, que a gente nunca imaginou, né? Porque, na verdade, o condomínio, a gente não via o condomínio dessa forma como a gente está enxergando hoje. É um mundo, né? E a gente tem tecnologias hoje prontas, específicas para o segmento condominial, né? Que é o que vocês estão fazendo aqui. Exatamente, é a prevenção, né? Isso aí. Vamos falar sobre futuro da segurança condominial, tá? Quais tecnologias vocês acreditam que serão tendências nos próximos anos? IA, drone, sensores de biometria comportamental, o que é que vocês acham? Eu acho que essa parte é mais Felipe vai e o Luiz complementa. Ele já falou um pouco também, né, sobre a questão dos analíticos de vídeo, né? Sim. Ou seja, a câmera ela já está lá, ela já vê o que acontece,
o ideal seria o que está sendo implementado agora no dia a dia das câmeras, que é a gente usar esses analíticos para, além de observar a imagem, avaliar o que está acontecendo naquela imagem. Porque a câmera ela pode fazer isso se o sistema estiver estruturado para entender se ali tem um foco de incêndio, se ali tem um caso de violência. Teve um negócio na feira de... Teve. O que foi aquilo? A gente levou uma câmera térmica, né, onde se existir um foco de incêndio, ela automaticamente ela dispara um alarme, gera uma mensagem e já comunica a nossa central de atendimento de que está havendo fogo naquele local. Nada mais é do que um analítico de vídeo, né? E esse analítico ele pode ser usado de diversas formas, que é o que a Prime Focus faz com os seus totens, né? Ele usa esses analíticos para fazer essa validação do que está acontecendo na rua. Você estudou coleguinha antes de vir, não foi? Você estudou coleguinha. O que seria essa biometria comportamental? Acho que essa pergunta é mais voltada para o Felipe. Perfeito. A biometria comportamental é um analítico, né? Vou dar um exemplo. Você pode dizer para aquela câmera que toda vez que existir uma aglomeração de pessoas, você quer ser notificado na central. Isso é um comportamento, as pessoas se aglomerando num local. Quer ver outro comportamento que pode ser notificado? Toda vez que alguém vai invadir um prédio, ele passa vários segundos em frente ao portão para estudar e tentar tirar o portão do trilho. Tá. Né? Como é que a câmera vai saber que tem alguma coisa errada naquele comportamento? Ele vai ver que uma pessoa está parada em frente a um portão de garagem, que comumente é usado para entradas e saída de veículos, e existe uma pessoa lá parada por 30 segundos, 40 segundos. Então tem alguma coisa comportamental ali inadequada. Ela automaticamente manda um pop-up para a central averiguar e ver o que é que está acontecendo. Então, essa avaliação de comportamento é a câmera nada mais do que dentro do seu sistema entender aquilo que é correto e aquilo que é incorreto e gerar pop-ups para ser tratados pela central de atendimento ou pela central da Prime Focus, como eles fazem lá. Isso aí. Entendi. Perfeito. Vocês acreditam que chegaremos a um ponto em que o condomínio será 100% automatizado e autossuficiente em segurança? Veja bem, tudo é uma questão de você se abrir para a tecnologia, tá? É você aceitar a tecnologia no seu dia a dia. A gente vê lá fora hoje, já tem casos de pessoas treinando robôs para fazer atividades domésticas. Então, a tecnologia está andando em uma velocidade tão grande. Tem uma frase que eu gosto muito que foi dita por um gestor da Intel, que ele fala que a velocidade da tecnologia hoje é como se você abaixasse para plantar uma semente e quando você se levantasse, a árvore já tivesse tomado conta do quarteirão inteiro. Então, assim, a gente vê a tecnologia andando numa velocidade muito grande, tá? É muita coisa nova sendo implementada. Então, eu acredito que as empresas de vanguarda que estarão sempre olhando para essa questão de tecnologia, elas estarão verificando aquilo que pode ser adotado com os seus clientes e tentando trazer isso para a realidade cada vez mais próxima dos condomínios, das empresas, dos seus clientes de forma geral. Acompanhar a evolução, né? Exato. Sempre acompanhar. Não tem jeito, a tendência, né? A gente vai ter que escolher, na verdade. Eu acho que o desafio maior, né, dos síndicos, aqueles que estão iniciando, aqueles que já são síndicos há muito tempo também, mas que está sendo obrigado a aderir à tecnologia no seu condomínio, né, é escolher a empresa certa, é escolher os sistemas, o nome é sistema mesmo, que vocês falaram tanto nome aí, acho que é os sistemas corretos, né, para estar seguro, na verdade, né, saber com quem é que está fechando, porque tem muita coisa no mercado, mas quem é realmente que vai trazer a segurança para o seu condomínio, não é isso? Eu quero que vocês deixem uma mensagem, assim, uma mensagem para aquele síndico, né, que não entendeu ainda, né, ou que está naquela fase de dúvida de que esse momento de transição que é muito difícil, né, dele fazer essa, até para poder, para o convencimento mesmo, né, porque o investimento, às vezes o investimento, sai mais barato, às vezes não, né, portaria remota mais barato, às vezes não é isso, a gente está falando de segurança, investimento em segurança, né. Aquele síndico que tenta, né, fazer, mas está tendo alguma resistência dos condôminos, né, que não tem tanta propriedade para poder apresentar e mostrar que é a melhor solução esse investimento. Eu desconheço gestão sem informação. Desconheço. Então, se um síndico realmente ele está apto a gerir o condomínio dele, ele precisa de informações. E se tem uma forma dele ter informações precisas e auditáveis, é através da tecnologia. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. O Luiz complementa alguma coisa? Verdade, não, verdade. Assim, o síndico também pode acionar a empresa, né? A empresa séria vai até o condomínio, vai tirar as dúvidas, tanto do síndico quanto de moradores, de corpo diretivo. Acho que a empresa deve estar à disposição para esse tipo de esclarecimento. Isso aí. Meninos, muito obrigada. Foi um papo curto,
Passou rápido, você vê que fluiu. É um papo que eu não domino, tá? A tecnologia, eu venho treinando antes, pra poder não fazer tão feio, mas eu já aprendi que é micro. Na verdade, a microtique é uma... E pop-up, que é o nome de pirulito, que eu modelo só de me RD. liguei pirulito quando ele falou pop-up, falou 2 vezes, mas já gravei e não erro mais. Mas eu queria agradecer vocês. O Luiz, seja bem-vindo, a Prime Fox, seja bem-vindo a Alagoas. O Felipe já é de casa, o Felipe já é quase dono do programa, entendeu? Eu não quis dizer antes, porque pra vocês não ficarem constrangidos aqui, né? Mas é isso. E agradeço por vocês estarem aqui, se reuniram. Não são concorrentes, são parceiros, né? Estão juntos para tentar melhorar o segmento condominial, trazer mais segurança para o nosso segmento, que é o que a gente vive, que é o segmento condominial. Então, você, síndico, que está assistindo a gente, quiser tirar dúvidas. Não, eu vi que o pessoal entende de tecnologia e quiser entrar em contato com a Prime Fox para tirar alguma dúvida com o Luiz, com o Felipe da Live, eles atendem e deixa aqui seus recadinhos. Eu quero saber de vocês, dos comentários, tá? Qual é, hoje, como é que vocês estão trabalhando com a portaria de vocês? Portaria remota, portaria presencial, se já estão com alguma torre de monitoramento, totem de monitoramento, que eu aprendi também não é mais torre, é totem de monitoramento. Deixa aqui pra gente saber como é que tá, né, do Brasil todo, né, porque aqui esse programa é nível Exatamente. Brasil, então é bom a gente saber como é que tá fora do Nordeste, né. Lembrando que toda segunda-feira tem um vídeo novo no canal, Papo Reto com Lorena, às 12 horas, no horário de almoço, hora boa, porque vai almoçando assistindo a gente. É isso aí. Luiz, seja bem-vindo ao Papo Reto com Lorena pela primeira vez, né? E... me perdi? Tá, vamos lá de novo. Gente, peraí, eu preciso de me entender. Não tem problema. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.